Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Estado do Rio vive um período de crise financeira acentuado pela pandemia da Covid-19. O regime de recuperação fiscal assinado em 2017 suspendeu o pagamento de dívidas do Estado com a União e trouxe algum alívio para as contas públicas, mas a situação ainda está longe de ser confortável. É preciso pensar em maneiras de reestruturar o Estado para possibilitar uma retomada de desenvolvimento econômico e social. Foi pensando nisso que um grupo de professores e pesquisadores da UERJ criou a Rede de Estudos em Planejamento e Política Pública Regional orientada ao Rio de Janeiro, conhecida como Rede ProRio. No Ciência e Existência de hoje, vamos saber um pouco mais sobre esse projeto. Eu converso com o coordenador executivo da Rede ProRio, professor Bruno Sobral, com a professora Luísa Silva, do Departamento de Comunicação Social da UERJ, e com o vice-reitor da Universidade do Estado do Rio, professor Mário Carneiro. Sejam muito bem-vindos ao Ciência e Existência. Muito obrigada pela presença de todos. Gostaria de começar com o professor Bruno. Professor, a Rede ProRio, ela começou antes da Covid-19, né? Antes da pandemia, se propondo a estudar temas estratégicos para a elaboração de uma agenda de políticas públicas para o Estado e municípios. Foi lançada em maio de 2019. Queria que o senhor falasse um pouco, né, qual foi a motivação, eu imagino que tem a ver com essa crise financeira fiscal do Rio, né, mas qual foi a motivação para essa organização numa rede? Obrigado, Fernanda, e toda a equipe da TV pelo convite. E parabenizo por essas iniciativas que valorizam sempre a ciência, querendo colocar a ciência junto com a tomada de decisão política para o desenvolvimento do Estado. Tá? Esse tipo de iniciativa que a gente toma com a Rede ProRio exatamente surge dessa necessidade, né, de primeiro demarcar, né, que a academia não é um fim em si mesmo, né? A academia é algo voltado para a ação, né, para a transformação histórica, né? Isso se reforça ainda mais, né, vindo de uma universidade que tem no seu nome, né, Estado do Rio de Janeiro, né? Então, ou seja, a nossa missão primeira é o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Quando eu, que sou professor de economia, inclusive leciono economia fluminense, né, percebo, né, todas aquelas movimentações que surgem com aquela crise, né, a dificuldade, inclusive, de mobilização com uma narrativa que coloque os problemas, os desafios do Estado, né, ou seja, uma narrativa que, naquele momento, era muito mais voltada para a angústia, para as consequências, né, para por que a gente está sofrendo tudo isso, por que áreas e instituições que deveriam ser valorizadas por uma visão estratégica, elas não estão incorporadas a isso. Por que na hora que a gente está negociando, por exemplo, com o governo federal, um auxílio, a gente não tem propriamente, né, relatórios organizados sobre os nossos problemas e sobre nossas potencialidades. Então, vendo tudo isso, né, a gente começou a participar de uma série de iniciativas, muitas delas a partir da UERJ, e ficou claro, né, que isso não pode ser feito por um conjunto isolado de especialistas, cada um dando a sua opinião, às vezes apenas sendo consultado ou indo numa audiência pública. De fato, a gente tinha que fazer um movimento integrado, né, com uma consciência, que eu diria, então, orgânica, vindo a partir de um salto e um esforço institucional de integrar, então, em um caráter permanente, uma iniciativa. Então, nesse sentido que vem a ideia de uma rede pró-Rio, né? Ou seja, a gente não está contra nada, né? A gente está a favor do Estado, a gente está a favor de criar uma base, né, intelectual, mas também no sentido prático do termo, né, para a defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade, ela é mais do que apenas um debate de ideias, né? Ela é um continuado convite, né, à participação, à integração, à mobilização sociopolítica e, claro, né, a partir do respeito e do fortalecimento das instituições do Estado, que deveriam, e eu espero, a partir dessa iniciativa, né, serem cada vez mais vistas como um papel estratégico que tem. Então, nesse sentido, né, ela reúne comunidade acadêmica, diversas instituições da comunidade acadêmica, do Estado, tá? Não é só o UERJ, né? A ideia de a gente reforçar o papel da UERJ é justamente pelo papel de protagonismo que ela deve exercer, e nenhuma das outras instituições acharam, enfim, errado isso, por ela ser parte do próprio Estado do Rio de Janeiro, da máquina do Estado do Rio de Janeiro. Então, ela
por essa missão, né, junto com as suas co-irmãs, né, integrar nesse sentido. Então, temos esse movimento vindo da academia, mas também junto a gestores do Estado, associação de gestores e sociedade organizada, né, como, por exemplo, a Casa Fluminense e outras demais iniciativas, para, então, fazer um discurso bem abrangente para atacar essa complexidade, não reduzir essa complexidade a apenas alguns pontos que, às vezes, geram manchetes, né, de jornal, mas tratar toda a complexidade, toda a diversidade do Estado do Rio de Janeiro como ele merece. Obrigada, Bruno. Professora Luísa, gostaria de ouvir a senhora. O Rio sofre com números críticos de desemprego, né? E quando a gente anda pelo centro do Rio, a gente percebe por quê. Né? O centro do Rio está um pouco cidade fantasma, assim, são lojas, restaurantes, bares, tudo fechado. Né? Então, eu gostaria de saber assim, quais setores vocês acreditam que podem impulsionar aí uma melhora no Rio de Janeiro, né? Um desenvolvimento que é o que a gente tanto espera, é o que a gente tanto quer. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui participando com os meus colegas, né, nesse programa tão bem pensado, né, em termos de uma relação entre a academia e a sociedade, né, entre os laboratórios, que têm um tempo um pouco diferente de algumas demandas sociais. Às vezes a ciência leva algum tempo que não é exatamente compreendido pela sociedade como um tempo mais relacionado à ideia comercial, a uma ideia de vida prática, né? No entanto, a ciência, a partir do amadurecimento desses processos, ela consegue reaver tempo, né? Porque ela produz uma solução que recupera, né, a sociedade desses prejuízos, desse tempo. Então, é um tempo diferente da ciência, mas é um tempo que permite à sociedade avançar. Por que eu estou dizendo isso? Exatamente porque você me falou da questão do trabalho. A questão do trabalho, ela parece extremamente prática e corriqueira. No entanto, o trabalho vem mudando radicalmente, a tecnologia mudou radicalmente. As tecnologias de informação e comunicação, elas são disruptivas, no sentido que elas promovem uma inovação que mata, né, encerra outras indústrias, elas ficam anacrônicas. Com isso, os trabalhadores também ficam anacrônicos, né? E aí eles não conseguem se relacionar com o mercado da mesma maneira. Muito bem. Então, a gente precisa, é claro, de um esforço de capacitação, no sentido de que as pessoas lidem melhor com essas novas tecnologias, isto é transversal. E para falar especificamente, aliás, é importante dizer que todas essas tecnologias digitais, elas são, na verdade, metatecnologias. Você não fala só de uma tecnologia pura, são tecnologias mistas, porque o digital está em tudo. Então, o digital está na cultura, o digital está na medicina, o digital está na comunicação, o digital está no vestuário, o digital está em toda parte. Várias indústrias são reorganizadas em torno da tecnologia digital, por uma série de questões. Então, isso é transversal, né? Agora, falando especificamente do caso do Rio de Janeiro, e mais especificamente da sua observação a respeito do centro da cidade, o centro da cidade, o forte dele não é mais a habitação. Então, ele recebe pessoas de outros lugares desempenhando inúmeras funções. Então, neste caso, por incrível que pareça, esta visão geral se aplica em gênero, número e grau, e faria um impacto diferente, em termos de capacitação geral, né, transversal. Faria um impacto muito diferente, inclusive no setor financeiro, né? A gente vê uma radicalização da digitalização do setor financeiro. E, em termos especificamente da ocupação do centro do Rio de Janeiro com os setores, além do financeiro, né, a gente tem outros setores que podem ser reativados à medida que retomem a circulação de pessoas, né? Um que vem crescendo muito no centro da cidade é o turismo e a hotelaria, e sempre os mercados de comércio de varejo, mas também os mercados
de restaurantes, né? Mercados de venda de comidas específicas, porque trabalham com nichos de valor específicos. Então, não é apenas aquela coisa rápida, eu tenho um tempo de almoço, e aí eu vou lá no bandejão não, como é que é? No restaurante Aquilo, né? Eu vou num restaurante específico, uma comida vegana, eu vou procurar um restaurante árabe, alguma coisa que tenha segmentação com a minha capacidade aquisitiva. Então, a gente teria uma ocupação no centro da cidade também, mais voltada para esse comércio de varejo, a retomada do comércio de rua, que é muito importante para o centro do Rio de Janeiro, em específico, com a Saara, é uma região fortíssima, e também a recuperação de algumas áreas verdes. Algumas pessoas estão se deslocando para o centro da cidade, na Lapa, Estácio, ali no entorno. Então, há também uma enorme expansão nesse setor. Obrigada, professora Luísa. Gostaria de ouvir agora o professor Mário, vice-reitor da UERJ. Professor, a UERJ foi uma das instituições que mais sofreu há alguns anos com a crise fiscal que o Estado enfrentou, né? E a Rede ProRio vem aí reforçar o papel da universidade como um importante agente de desenvolvimento do Estado. O senhor acredita nesse potencial da UERJ? Bom dia, Fernanda. Bom dia, telespectadores. Queria agradecer a oportunidade, parabenizar também o deputado Valdec Carneiro pela ideia da sugestão da criação desse programa. Bom, a UERJ ela tem 3 eixos, né? É o eixo do ensino, é o eixo da pesquisa e o eixo da extensão. E dentro desses eixos, ela procura cumprir a sua missão perante a universidade. Ou seja, a universidade, a UERJ, ela tem que devolver para a população todo o investimento que a sociedade faz na universidade, né? Ela tem uma função diferente de, por exemplo, uma empresa privada. A empresa privada, a visão dela é o lucro financeiro, né? A empresa pública, no caso da UERJ, ela vai ter como resultado o lucro social. É importante falar isso. Ela busca isso, o lucro social. Então, dentro do ensino, a universidade já há muitos anos, ela capacita para o mercado de trabalho pessoas profissionais e ela faz pesquisa, né, em diversas áreas do conhecimento, sendo que ela tem vários cursos de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado muito bem cotados pela CAPES, né, pelas agências que fazem essa avaliação. Na área de serviços, ela oferece serviços à população que vão desde dezenas de projetos de extensão até as suas áreas específicas. Cito algumas, por exemplo, o escritório modelo da Faculdade de Direito, o Hospital Pedro Ernesto, a Policlínica Piquet Carneiro, e várias outras ações que atendem diretamente a população oferecendo esses serviços. Então, ela reúne uma expertise muito grande, e aqui está um deles, o professor Bruno, que, uma vez reunida, eu não tenho a menor dúvida que ela pode ajudar e contribuir muito na questão dos grandes problemas que o Estado tem, né? Essa iniciativa da criação da Rede ProRio foi muito importante, né? Dentro da universidade, o reitor Ricardo Lodge, aliás, eu quero dizer que eu estou aqui representando o reitor Ricardo Lodge. No momento, eu sou reitor em exercício da UERJ, porque o reitor está convalescendo de Covid. Hoje a gente já sabe que ele recebeu alta agora de manhã, semana que vem, graças a Deus, estará de volta aí, conduzindo essa universidade, como ele conduz muito bem, e estou aqui representando ele, né? Então, ele, em maio do ano passado, em fevereiro do ano passado, ele criou, através de uma EDA, a Rede ProRio, e ela vem se consolidando, e a ideia é unir pensamentos, unir expertises, além da universidade, para ajudar nos grandes problemas do nosso Estado. Eu queria exemplificar como a universidade pode contribuir
por exemplo, falando da questão que a gente está vivendo agora na pandemia, né? Nós temos 2 unidades de saúde que têm tido um papel primordial, né, no atendimento da nossa população. Temos a Policlínica Piquet Carneiro, que ficou voltada, ela é considerada a maior policlínica da América do Sul em tamanho, tá? Ela ficou voltada agora, especialmente, ela parou todos os atendimentos para testagem de pacientes, de pessoas com suspeita de Covid. Num primeiro momento, o foco foram os profissionais de saúde do Estado, e depois isso foi aumentando, e o próprio Ministério da Saúde apontou que ela foi a unidade que fez mais testes e mais diagnósticos de Covid do estado do Rio de Janeiro, né? Então, em função desse aumento da Covid, ela está voltando à configuração da época da crise maior e está começando a fazer testagem, e já temos indicações que ela também será um dos principais pontos de vacinação para a Covid do Estado. Além dela, o Hospital Pedro Ernesto, que também se tornou um ponto de referência para recebimento de casos mais graves da Covid. No momento principal, ele passou a praticamente converteu todas as suas UTIs, todas as suas enfermarias, exclusivamente para atendimento da Covid. E teve um papel muito importante. Hoje é um hospital muito bem equipado, e isso aí mostra muito bem o papel da universidade para enfrentar os grandes problemas do Estado, né? Essa rede, ela tem uma questão diferenciada, porque isso é comum, né? Dentro da universidade, você ter várias linhas de pesquisa em departamentos e unidades diferentes, muitas delas voltadas para a mesma questão. E no caso da Rede Rio, é o desenvolvimento do Estado. Então, uma das coisas que ela vai fazer é procurar unir essas pessoas, tanto da universidade quanto de fora da universidade. E, sendo assim, o potencial é infinito. Nós acreditamos muito, e, aliás, isso é uma determinação do reitor, que a universidade tem que ajudar o Estado nas suas grandes questões. Obrigada, professor. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Ciência e Existência volta já já.